Hoje a gente vai fazer aqui na igreja, né, o nosso encontro. Muito bom tê-los aqui. E creio que nas próximas semanas, até 1º de maio, a gente vai fazer aqui ou na casa dos irmãos. Vamos conversar, né, para saber como é que a gente faz. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, pela Tua presença neste lugar, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és bom, Tu és, ó Deus, a nossa inclusão. Ó Pai, Tu és, Senhor Deus, o motivo, a razão, Pai, de nós estarmos neste lugar. Pai, nós viemos à Tua casa, Senhor Deus, para nos aquietarmos diante do Senhor, Pai, para que a gente possa ouvir a Tua voz, para que a gente possa sair daqui, Senhor Deus, alimentado pela Tua palavra. Nós queremos desfrutar também da comunhão dos irmãos, nesse ambiente de amor, de paz e de alegria, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje eu planejei fazer um negocinho diferente. Então, eu vou usar um pouco do computador, tá? E vocês vão entender por quê. Deixa eu só abrir aqui. É mais ou menos isso aqui. Saboreando a palavra, né? Coma, pense e viva. Acho que é essa aqui. Coma, pensa e viva. São essas três coisas que a gente vai ver hoje. Jesus, Ele veio ao mundo para satisfazer duas fomes. Ele veio satisfazer, primeiro, a fome de Deus por justiça. O sacrifício dele na cruz foi satisfatório para Deus, para apaziguar a ira de Deus ao nosso favor. E ele também veio para alimentar o ser humano na sua fome existencial, ou seja, na sua necessidade de alimento espiritual. Então, hoje, a igreja, esse lugar, né, as nossas vidas aqui, presente, aqui em comunhão, tem esse objetivo exatamente de satisfazer a nossa fome de Deus. Por isso, coma, pense e viva. Porque não é apenas se alimentar da palavra, mas também é pensar na palavra. E não é só comer e pensar, mas também é viver a palavra. Então essas três coisas, elas têm sempre que andar juntas para que o reino de Deus cresça, para que as nossas vidas deem frutos, para que a gente prospere na vontade de Deus. Amém? Então nós vamos ver aqui, primeiro, coma. E o texto base de hoje, a gente vai ver, é João 4, 27 a 38. Três coisas que Jesus nos mostra nesse texto. Ele satisfaz, ele colhe, ele vê a colheita e ele também envia os seus discípulos para a colheita. Então, eu vou ler essa passagem que está em João 4, dos versos 27 ao 38. Esse é o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana no poço, ali no poço, né, onde ele foi beber água. E ao conversar com aquela mulher, Jesus, ele revela algumas coisas. Todos acharam aí? João 4, do verso 27 ao 38. Diz assim a palavra: Neste
ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que Jesus estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou: o que queres saber ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, que tirava água, e foi para a cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto a mulher fazia isso, os discípulos insistiam com ele, com Jesus: mestre, come. Coma. Eles falavam para Jesus: coma, Jesus. Hoje a gente vai jantar aqui, né? E a gente se alegra de estar na mesa, em comunhão com os irmãos, partindo o pão com os irmãos. Mas a gente vai entender que a nossa preocupação primeira ou principal, muitas vezes, é o alimento físico, ou o que havemos de vestir, ou aonde vamos viver, né? E Jesus falou: olha, não andeis ansiosos por essas coisas. Mas os discípulos insistiam com Jesus: mestre, coma, né? E Jesus disse então: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos ao semeador e ao cefeiro. Dessa forma, é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes. Outros realizaram o cultivo, e vós usufruístes do labor dele. Até aí. Então, olha o que Jesus está dizendo para os discípulos dele. Ele acabara de ter um diálogo com uma mulher samaritana, e ele havia dito para aquela mulher: olha, se você beber da água que eu te der, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Jesus, ele disse, olha, para os discípulos, depois que a mulher saiu: eu tenho um alimento que vocês não têm. E é desse alimento que eu como, que é realizar a obra do meu Pai. É consumar tudo aquilo que o Pai me enviou para fazer. Isso é o que me alimenta, isso é o que me motiva. Essa é a prioridade da minha vida. Por isso, Jesus, ele sabe realmente o que satisfaz. Ele não só sabe o que satisfaz e o que alimenta, mas ele também sabe dar aquilo que satisfaz e que alimenta. Porque ele mesmo disse: olha, as palavras que eu vos tenho dito não são minhas palavras, mas são as palavras do meu Pai. Porque tudo aquilo que eu escuto meu Pai dizer, eu vos digo. Tudo aquilo que eu vejo meu Pai fazer, assim eu faço. Então Jesus, ele sabia que fazer a vontade de Deus alimentava a sua vida, ou seja, satisfazia as suas necessidades, a sua ansiedade, o seu significado de vida. Tudo estava alinhado ao propósito de Deus. Por isso ele diz: olha, eu tenho uma comida que vocês não têm. Por quê? Porque os discípulos ainda não haviam totalmente alinhado as suas vidas ao reino de Deus.
ele estava se referindo ao Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a nossa vida se realinha ao propósito de Deus. E então nós podemos participar da colheita. Quando nós realinhamos a nossa vida, o propósito da nossa vida, da nossa existência, à vontade de Deus, nós começamos a participar da colheita de Deus. Ou seja, tudo aquilo que o Pai tem preparado para os seus filhos, tudo aquilo que Ele preparou antes da fundação do mundo, tudo aquilo, toda a riqueza de Deus, todas as bênçãos de Deus, toda a colheita de Deus é dada àqueles que se alinham ao propósito de Deus. Mas por que será que Deus, Ele confia tanto assim nos seus filhos, na sua igreja? Será que Deus vai dar realmente tudo aos seus filhos? O segredo está na satisfação, no contentamento que uma vida alinhada com o propósito de Deus traz. Porque quando nós estamos satisfeitos com o propósito de Deus nas nossas vidas, com a vontade do Pai, quando nós oramos, como Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, nós estamos dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Deus, Ele tem prazer em nos dar todas essas coisas. E por último, quando nós recebemos de Deus, quando nós nos tornamos nessa colheita, nós somos enviados para também plantar e colher. Ali, não sei se está dando para ver, é um monte de gente plantando nas nuvens. Porque na verdade, esse trabalho que o Senhor nos encarrega de fazer, de realizar, é um trabalho espiritual. É um trabalho espiritual. Jesus, Ele disse assim, olha, o vosso trabalho, a vossa obra, o vosso esforço tem que ser crer no Filho de Deus. Nosso trabalho é esse. Crer que Jesus é o Filho de Deus. E a partir desse crer que Jesus é o Filho de Deus, pela fé, nós somos impulsionados ao quê? Às boas obras. Aí sim nós fazemos caridades. Aí sim nós pregamos, oramos, fazemos o que Deus nos mostrar e nos mandar fazer. Mas primeiro tem que estar alinhado ao reino, a satisfação que somente o Filho de Deus, uma comunhão genuína com o Filho de Deus traz. Depois recebemos de Deus os dons, os talentos, as riquezas, as fazendas, como Ele diz, lá com o filho pródigo. Nós recebemos a provisão do Pai. Então a gente está capacitado, a gente está apto a realizar a obra de Deus. Agora, pense, eu vou passar esse videozinho. Esse aqui é um vídeo. Eu quero que você pense nesse texto, no contexto desse texto que a gente leu, da colheita, do trabalho de Deus, do satisfazer-se na obra de Deus, na vontade de Deus. O que significa isso aqui? Presta atenção. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui.
A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar os outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando os seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isso. O que é a igreja? A igreja é você. Agora pensa no texto que a gente acabou de ler e no contexto que Jesus fala essas palavras em João 4 sobre a grande colheita, sobre o trabalho de Deus na terra. Jesus acabava de ter evangelizado uma mulher samaritana. Ele havia parado para beber uma água e ele demonstrou o amor de Deus para aquela mulher. Não é verdade? E os discípulos, eles não entenderam. Eles chegaram, qual foi a primeira pergunta? O que eles estão conversando? Por que ele está falando com uma mulher? Né? O que será que ela quer saber? Por quê? Porque na mente deles, a obra de Deus era aonde? Na sinagoga, lá no templo, ou então em grandes reuniões com muita gente, Jesus fazendo milagres, Jesus falando palavras de grande sabedoria e todo mundo se maravilhando com aquilo, mas não num lugar isolado, conversando com uma mulher samaritana, né, que nem era da raça deles, que nem era para eles estarem se falando. E muitas vezes, pensa nesse contexto e nas palavras que a gente acabou de ler de João 4, do 27 ao 38. Jesus diz: olha, eu tenho uma comida que vocês não têm. E minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Não importa o lugar, não importa o jeito, não importa com quem, não importa por quê. Eu faço a vontade do meu Pai. Eu sou quem sou, né? Aonde eu estiver. E esta é a mensagem que a gente tem que pensar. Quando a gente vem à igreja para se alimentar, e aqui estamos em comunhão e se alimentando também do amor dos irmãos, a gente tem que pensar: isso aqui é igreja? Nós estamos aqui como igreja. Mas na verdade, nós é que somos a igreja. Nós estamos aqui, né, e fazemos essa reunião na igreja, mas como igreja. Porque na verdade, o templo, ele não cura, ele não traz salvação, ele não é nada. Se vier uma tempestade que derrubar todo esse templo, a igreja permanece, porque a igreja somos nós. Aqui é só um lugar onde nós congregamos. e como vocês acham que isso influencia na nossa vida? Se no nosso dia a dia, o que isso significa, né? Se a igreja não é isso tudo aqui, né? Se a igreja não é
culto de domingo, se a igreja não é a banda, o pastor, os auxiliares, quem quer que seja, o que isso significa para nós? Nós somos a igreja. Qual a implicação disso no nosso dia a dia? O que vocês acham disso? Pensa nisso. Essa é uma coisa que a gente tem que pensar sempre, para a gente não cair no erro da religiosidade, a gente não cair no erro de achar que ser igreja é ter um doutor em teologia pregando e um monte de ministérios bem administrados, mas sim, igreja é um corpo de membros que foram ligados ao Cristo, ao próprio Cristo, e por causa disso tem vida, a vida do corpo, a vida da igreja dentro de si. Uma outra coisa também é assim, a igreja, ela é composta de pessoas com dom. Cada um tem um dom, cada um tem um dom. Uma pessoa, a igreja é um corpo. A cabeça é Cristo, né? A mão, quem sabe fazer coisas manuais, quem sabe dançar com as mãos, com as pernas, é a mão. Outro gosta de pregar, ele tem mentalidade, ele pensa, ele prega. Outro tem, cada um é uma parte do corpo. Se junta, né? Que se junta e esse corpo anda. Então, por isso que às vezes um quer fazer uma coisa que o outro está fazendo, mas ele não tem o dom. Ele não tem o dom para aquilo. Então, aí, de vez ele crescer, ele não cresce. Ele fica ali parado. Às vezes entendeu? não descobriu, né, o seu dom, o Cada seu um tem um talento, dom. a sua capacidade em Deus. E porque não descobre, ele não consegue se encaixar direito no corpo. Isso que o Gastão está dizendo tem a ver com o que a gente falou ali no início. Você se satisfaz com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus. E essa satisfação em Deus, ela te faz você se lançar nas mãos de Deus. Ela te faz se render aos pés do Senhor. Aí vem a colheita. Aí o Senhor começa a derramar os seus dons. Ele começa a revelar o seu propósito, o seu chamado, o seu significado existencial, a sua identidade como filho de Deus. Mas tudo isso só acontece quando a gente se satisfaz nele, quando a gente ama a Deus, né? A gente descobre que é amado por Ele e, em resposta a esse amor, a gente também se apaixona por Ele. E aí as coisas se encaixam, né? Você não fica igual um membro perdido, né? Zelador da igreja, limpando banco, sentado. Vai agir. Deus colocou tantas qualidades na gente, não é verdade? Talentos que a gente nasce com eles e que Deus está só esperando a gente falar: Senhor, me usa. Não vê o Davi Senhor. na mídia? Senhor, me dá sabedoria, me dá estratégia, me dá coragem. Muitas vezes falta coragem, né? Me dá um empurrãozinho para eu deslanchar na obra. Às vezes, a gente precisa pedir a Deus paciência, sabia? Porque às vezes Deus está tratando o nosso caráter, está nos moldando, né? Ele está forjando, né? Igual o ourive lá, ele trabalha, ele purifica o ouro antes de fazer a peça. Deus também, muitas vezes, tem um tempo certo. E às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso próprio jeito, né? Então a gente precisa pedir sabedoria a Deus. Senhor, me dá entendimento, né? Por isso que é importante a gente pensar, né? Às vezes o cara quer orar lá igual o Pedro orou no dia lá do Pentecostes e 3 mil se converterem. Aí ele sai na rua e diz: não, eu vou orar e 3 mil vão se converter. Aí ele ora e prega lá e às vezes ou até às vezes ninguém se converte, né? E a pessoa às vezes se frustra, né? Ou então ela está no ministério tentando ali e não consegue ver resultado. A gente precisa pensar: Senhor, aonde que é para eu lançar semente? O que é para eu fazer?
como é que é para eu servir, né? Então, a gente precisa pensar. Agora, existe uma terceira coisa, que é mais um videozinho, que é o vivo. Hã? Tá quase? Não, coloquei agora. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir e, onde se fizer necessário, isto é discipular. Isto é igreja. É um jeito de viver. Por isso que eu perguntei para vocês, aonde é que se aplica nas nossas vidas essa vontade, esse propósito de Deus, né? Esse reino de Deus? Aonde é que se aplica? Será que se aplica somente no domingo quando eu venho à igreja? Será que eu sou igreja, reino, filho, sacerdote, né? Nação eleita somente quando eu venho à igreja, quando eu faço eventos, quando eu crio projetos, quando eu, participo de reuniões infindáveis para discutir isso, A, B, C ou D? Ou será que é quando eu adoto um estilo de vida que contagia as pessoas? É isso que Jesus estava querendo dizer para os discípulos ali, que eu tenho uma comida que vocês não têm, e é fazer a vontade do meu Pai. Porque para Jesus, a vida dele, as palavras dele, o jeito dele viver, o jeito dele interagir com as pessoas, era o cumprimento da vontade do Pai. Porque é nos relacionamentos, é no nosso dia a dia que a gente revela a vontade de Deus. É no dia a dia que a gente revela o amor de Deus. É no dia a dia, no trabalho, na escola, na igreja, em casa, entre os familiares, entre os amigos, entre colegas, patrão, quem quer que seja. É ali que a gente revela o amor, ali que a gente libera a palavra de bênção, palavra de libertação. É ali que a gente faz diferença. É ou não é verdade? Eu estava falando isso hoje, aliás, essa semana com o Davi. Muitas vezes a gente quer convidar a pessoa para vir na igreja, quer dizer que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, mas a pessoa não vê na nossa vida uma satisfação, uma alegria, um prazer de servir a Deus, né? Aí a pessoa fala, mas eu trabalho com você e você reclama, né? Ou eu estudo com você e você é um péssimo exemplo de aluno. Eu conheço você de dentro da sua casa, você briga o tempo todo com a sua esposa, ou então não educa direito os seus filhos. O que é ser igreja? O que é ser igreja? Ser igreja
igreja é ser discípulo de Deus. Eu sou a igreja porque eu sou discípulo de Deus. E não mau exemplo. E não o mau exemplo. Aquele que, ao invés de discipular, ou seja, ensinar, ou seja, fazer outros discípulos, ele dá aquele exemplo do que não é ser um discípulo, né? Ou seja, de mau testemunho, que ele não conhece a Deus realmente. Porque quem conhece a Deus é transformado. Quem conhece a Deus transforma, né? A realidade ao seu redor. Quem conhece a Deus não se conforma com esse mundo. Não é verdade? Não é isso que Paulo disse? Não vos conformeis com esse século. Quem conhece a Deus faz o quê? Semeia. Semeia o quê? A palavra do coração das pessoas. Cordialidade, simpatia, né? Semeia boas palavras, bom ânimo. O que mais que? Amor. Amizade. Semeia amizade, exatamente. Confiança, né? Confiança. Você pode confiar, né? Exatamente. Quem conhece a Deus faz o quê? Dá um Glória a Deus. chute aí. Quem conhece a Deus? Quem conhece a Deus faz o quê? Assim, você acha? Representa Deus. Na Bíblia, para usar um termo bíblico, eu diria assim que é uma testemunha de algo que ela viu, né? Ele fala daquilo que ele viu, daquilo que ele viveu, né? Paulo ele diz que nós somos embaixadores do reino. O que é um embaixador? É uma pessoa que está em outro país, né? Ele está vivendo numa terra estranha. No nosso caso, a gente está vivendo num mundo, uma terra estranha, não é a nossa casa. E você tem direitos legais de representar Deus, porque você foi enviado por Ele, né? Você foi chamado, você foi escolhido, porque você tem conhecimento de causa, né? Dele mesmo. Quem conhece a Deus faz o que, Francisco? Hã? Dá testemunho. Testemunho, amém? Quer falar alguma coisa? Às vezes, né? Pode ser. Uno expresa el amor que tiene a Dios, como por ejemplo cuando se está enamorado, habla solo de esa persona. Sim. Entonces, si uno no está enamorado de Dios, no puede hablar de Dios. Isso mesmo. Então, né? Quem conhece a Deus, ele está apaixonado de Deus, fala de Deus, porque tem coração para Deus, para fazer a vontade de Deus. Amém? Eu queria terminar, acho que terminou aqui os nossos slides. Deixa eu só completar aqui. Eu fico pensando, Deus enviou o seu Filho, Jesus, para disseminar a palavra. Né? Porque Sim. Deus ele quer disseminar a palavra dele. E foi através do seu Filho que ele fez isso. Depois ele juntou os apóstolos para fazer essa disseminação de palavras, da palavra de Deus. Eu penso que é mais ou menos isso que ele quer da gente também. Exatamente. Essa Aonde disseminação. a gente for, não é verdade? Eu trouxe essa palavra, irmãos, para a gente sair daqui, primeiro, alimentado da palavra de Deus, satisfeito com a presença de Deus, com o amor de Deus nas nossas vidas. Mas a gente sai daqui também pensando em como viver a vontade de Deus. Eu creio que nós todos estamos aqui porque a gente quer viver a vontade de Deus, a gente quer agradar a Deus, né? A gente quer as bênçãos de Deus,
Mas para isso, só existe um caminho, e é o caminho do discipulado. Né? O caminho se chama Jesus. Né? É se tornar parecido. O discípulo é aquele que se torna parecido do Mestre. É aquele que segue o Mestre. Então, a única resposta é igual esse texto, esse vídeo fala, tudo na vida cristã tem que ser parecido com isso, fazer discípulos, né? Testemunhar. E o fazer discípulos, se preciso, com palavras, se preciso, mas na maioria das vezes é com as nossas atitudes, né? Com as nossas ações. Então que a gente possa participar da colheita de Deus. Né? O Senhor diz, olha, os campos estão brancos. Worcester está pronta para ser colhida para o Senhor. Tem gente precisando. Né? Tem gente que hoje talvez vai dormir e não vai acordar amanhã. Entende? Porque não tem força mais para viver. Porque não tem mais ânimo para viver. Porque não encontrou mais significado para viver. E é obrigação da igreja, é função da igreja anunciar, né, o amor de Deus, anunciar para essas pessoas que Jesus morreu por elas. É a nossa obrigação. O sangue deles pesa sobre nós. E a gente tem que assumir esse papel, o nosso papel, a nossa posição de filhos de Deus. Não apenas de sentar e receber as bênçãos de Deus, mas para sermos enviados. Porque quando nós somos enviados e começamos a multiplicar, o que Jesus diz lá naquela parábola do Senhor que distribuiu os seus bens? Aquele que tem, lhe será dado. Ou seja, aquele que produzir frutos, ou aquele que multiplicar a riqueza do seu Senhor, lhe será dado. Mas aquele que não produzir frutos, aquele que não multiplicar a riqueza do seu Senhor, ou seja, ficar sentado e não fazer nada, até o que ele tem lhe será tirado. Então, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Não é verdade? Não é isso que diz a palavra? O Senhor, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Dando que se recebe. Dando que se recebe. Outro ditado aí. Né? É você plantando que você colhe. Você colhe que você planta. Outro ditado. Né? Essa é a ideia de Deus para o ser humano. É o plano dele. Por isso Jesus disse, olha, eu não tenho tempo para ficar aqui bate-papo com vocês, com os discípulos. Eu tenho que evangelizar. Eu tenho que falar onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, com quem quer que seja. E eu preciso falar de Deus. Eu preciso mostrar ao mundo que o Pai enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Isso é o alimento, gente. Isso é o que traz alegria. Você entende? E muitas vezes, como eu disse no início, às vezes o medo, a timidez, às vezes as coisas do mundo nos tira o foco, né? A semente cai em terra fértil, mas às vezes os espinhos sufocam aquela semente, né? Os afazeres, as coisas do mundo, as amizades do mundo vão tirando a nossa atenção do que é essencial, né? E o essencial é a gente fazer a vontade de Deus, frutificar para Deus. Amém? Deus nos abençoe e agora a gente vai celebrar comendo de fato uma pizza deliciosa, né? E que esse alimento espiritual que a gente comeu até agora, que a gente participou até agora, possa nos fortalecer, assim como essa pizza vai nos fortalecer também, né? Vai encher a nossa barriga e a gente vai ter um tempinho ali para jogar um vôlei, ou brincar, ou ficar aqui conversando, como vocês quiserem, mas que a gente saia fortalecido na graça de Deus. Amém? Amém. Algum pedido de oração, alguma coisa que vocês gostariam de colocar para a gente estar orando e a gente
Deus está trabalhando e o inimigo não fica satisfeito, né? Mas você está esfriando. Já? Então vamos orar. Orar, agradecer, né, pelo livramento da Patrícia. Mais algum pedido ou testemunho, agradecimento? Vamos ter fé? Senhora, agradecer a Não, comida. eu quero agradecer a Deus por a minha vizinha Cris ter sido compreensiva ao ponto de arrumar até uma pessoa para ter casa para nós, né? E também porque, independente, Deus usa quem Ele quer, o que Ele quer. Ele usou ela para que a gente também tomasse uma posição em relação à igreja. Nós precisamos ter visão ampla, grande das coisas. Não podemos ficar... lógico que tudo em casa é importante, nós vamos fazer nas casas também, mas a gente tem que abrir a igreja para as pessoas de Ulster usufruírem deste lugar, serem curadas, salvas, assim como a gente está sendo, nós também estamos sendo, entendeu? Então Deus usou ela, porque a gente não ia tomar essa posição, porque estava super confortável. O que é confortável Aí a gente vai comer aqui, tá? Não, eu pus lá na cozinha. O quê? Não, a gente vai comer aqui. Lá no carro. Não, eu pus na outra mesa da cozinha. Só que é bem em casa mesmo. Do fogão. Tem pedido para orar? Vamos embora. Hã? Não, só agradecer pelo livramento da Patrícia. Tá bem aqui, então, tá? Vamos aqui, E também uma coisa que é muito importante a gente lembrar, que quando a gente é pouquinho, existe mais contato, mais... Depois que a gente crescer, a gente que vai ter que fazer os contatos com as pessoas recebentes, a gente que vai ter que dar, não receber. Então, é melhor você receber tudo agora, tá? Encher bastante, curar as feridas, tirar a raiva, o ódio, que senão você fica levinho no lugar. Abraçar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar sua filha no teu altar. Sei, Jesus, o quanto está doendo certas coisas, mas esse tratamento do Senhor Jesus é de propósito para que o Senhor possa trazê-la novamente à sua vida. Para que ela seja, Pai, serva do Senhor, amada do Senhor, como ela foi escolhida há muitos anos atrás. Pai, obrigado por Senhor perdoá-la, assim como ela tem perdoado as pessoas que a ofenderam. Deus, obrigada pelo trabalho que você está fazendo de libertação. Salva mesmo a sua casa interior. Que ela possa, com os seus dons maravilhosos, o dom do amor que ela tem, o dom das mãos de criar coisas bonitas, que ela possa agora servir o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Louva a tua filha amada, Jesus, no teu altar. Pai, em nome de Jesus, que acalma essa alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o comando de Jesus Cristo. Calma agora, em nome de Jesus. Calma agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda ansiedade excessivamente. Chega e canta. Pai, em nome de Jesus. Solta os pés do Senhor, Pai. Solta os pés dela para ela voar. Ela tem que voar. Ela precisa voar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus agora acorde em nome de Jesus. A alma cessa e o Espírito cresça. Porque o Espírito ouve a voz do Senhor e a alma ouve a voz do coração. E o coração do homem é ainda novo, diz a palavra de Deus. Às vezes pensamos algo que achamos que é do Senhor e é da alma. Mas o coração é do sentimento e não é do Espírito de Deus. Os espirituais começam a abrir para ouvir melhor a voz de Deus. Trauma, Jesus, em nome de Jesus, que eu possa trazer a paz sobre ela, que ela permaneça firme, firme com o Senhor, Jesus. Sim, Deus, tirou a tristeza te ordeno para ir embora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abandona esse coração, todo medo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Solta em nome de Jesus toda tristeza, espírito de tristeza. Que adoece a alma e o corpo. Vai embora agora em nome de Jesus. Ela é serva do Senhor Altíssimo.
confirmo tudo, mas o Senhor é o tudo e a luz. O Senhor está acima de tudo e de todos. E o plano maior é do Senhor. Eu sei que o Senhor já abençoou. O Senhor queria um passo de confiança. E ela já deu. Obrigado, Jesus, por tudo que virá. Mas por favor, agora visite o coração dela. Para ela vir a paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento. A paz que ilumina a mente e traz calma ao espírito e à alma. A paz que retira a dor, o cansaço físico, Jesus. Traz o nosso auxílio, Pai. Traz a nossa proteção. Eu coloco o beijo na tua mão, Pai. Sei que o teu filho tem lutado, Jesus, para permanecer nos seus caminhos. Obrigado por tudo que o Senhor fez a ele até agora. Obrigado, Jesus, pelas pessoas que ele tem alcançado através só de um sorriso. Oh, Deus. Obrigado pela preocupação que ele tem com as almas que não conhecem o Deus, Senhor. nosso Pai, Sede, se entrega sede, mais sede a ele, Pai. Mais sede, que a mente dele comece a trabalhar também em relação ao projeto que ele tem. Tudo já está planejado realmente, mas a resposta certa veio do Senhor Jesus. E na hora certa ele vai bater o martelo e você pode ir. Enquanto você não ouvir a voz do martelo, não vá. O maior é o juiz seu é Jesus Cristo. Ninguém pode te julgar. Você é filho do Deus de ninguém tem menor julgamento a seu respeito. O seu juiz é Jesus Cristo. E esse é o seu Pai que te ama. Louco pela vida dele. Ah, Deus, obrigado, Jesus. Peço que o Senhor venha consolar o coração dele em relação aos pais, a mãe, o pai. Que ele consiga ver assim como águia vê as situações embaixo. Às vezes ela vê a situação embaixo tremenda, mal, ela vê que não há solução, ela não vê um peixe no mar, mas de repente ela consegue e ela dá o pote certeiro. Você vai dar um pote certeiro, porque vai mudar. No ano de 180 graus, porque isso é uma ordem do Senhor Jesus para você. Não é porque você quer, porque é uma ordem. Você nasceu para vencer, você é vencedor. Não importa o que disseram para você. O que disseram para você está enterrado. Certeiro. Certeiro. Uma águia vem de cima. Mente começa, olhos espirituais do Deus começam a abrir agora em nome de Jesus. Ele não vai entender o que está acontecendo. Ele começa a enxergar além das circunstâncias. Perdoar os pais para que ele possa ser liberado de Jesus. Aquele povo verdadeiro, mais íntimo do Senhor. E abençoe essas mãos. Abençoe essas mãos, Jesus. Abençoe essas mãos, porque essas mãos abençoadas, ela abençoa outro. Ele ama abençoar. Jesus, Pai. Oh, Deus. Cremos, Todas Pai, toda palavra, Pai, que foi dito que não ia dar certo mais para poder amorosa, nós retiramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos também, Pai, a filha no teu altar. Ele é pai dela, ele a ama e ele vai abençoá-la, Senhor. Eles vão ter uma vida também, ó Pai, mais juntos. Em nome de Jesus. Deus, Em nome de Jesus. Pardal encontrou casa, Jesus. Minha amiga, sua filha amada, Pai, Jesus também. Deus, Os atos, precisa de paz. teu santuário, recôndito, Eu não quero Altíssimo. muito, eu quero Em nome de Jesus. paz. Que haja, Senhor Deus, uma entrega total. Que ela possa também ajudar Ah, a pessoas que Jesus. ofenderam. Em nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Não é nem um pouco também, não tem nada, porque você é Santo, sarado. Santo, Santo. Somente é de Cristo. Tua filha, Jesus. Somente é de Cristo. Debaixo das tuas asas. Nos poderes do Altíssimo. Que eu possa unir esse casal em amor e verdade. Porque Jesus, Viva eles na seta. aquilo que o Senhor uniu, o homem não separa. Que eles possam assumir diante do Senhor e dela como esse amor, Pai. Sim, Que eles Deus.
Faz transbordar. Faz transbordar, Jesus, da tua unção, do teu poder, Pai. Não estraga. Em nome de Nunca Jesus. perece. Oh, Santo de Israel. Oh, Santo. Para que ele possa Em dar nome os de seus Jesus. em nome Em de nome de Jesus. Sim, Glória a eu Deus. sei que ela Glória a não está, Pai. Ela tem lutado mais do Glória a que nunca. Jesus. Mas agora Tua ela sabe glória. que o Senhor está com ela e ela Certo. tem superado o medo. Ela fala, o Senhor é comigo. Essa fé, nós somos muitos que têm. Poucos que têm essa fé. Permaneça no caminho, permaneça no caminho, permaneça no caminho. Pai, tira todo o embaraço, Pai, em nome de Jesus, todo embaraço, Pai, em nome de Jesus, toda infecção, Em toda infecção, nosso socorro, Jesus. toda infecção. Essa luta do Senhor, Jesus, está nos pés da Nós tua cruz. proibimos em nome de Jesus. Está, Senhor Deus, nas tuas Filhos mãos, da terra Pai. seguir. Proibimos em nome de Jesus. Abençoa, Jesus, Em na nome tua de Jesus, vida. você não vai destruir nunca. Ela é mágica, como você poderia? Tua maneira, Pai. Em nome de Jesus. Nós proibimos de você perseguir. Nós proibimos, em nome de Jesus, como autoridade. Como autoridade. Como autoridade espiritual. O Senhor me elegeu. Eu ordeno que você parte em nome de Jesus. Parte retirar. Sim, Deus. Sai da mente do Gabriel em nome de Jesus. Sai da mente do Gabriel em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai fortalecer agora a fé dela. A fé que vai transformar a vida dela. Em nome de Jesus. Você coloca a vida na tua mão, Jesus. Desce o meu mundo espiritual também. Pai, uma paz. Que ela possa ter esse novo, uma sua nova vida. Que o medo, Pai, de amar também não tenha mais. Que ela possa confiar, Pai, no seu marido. Isso é que ela saia que ela está vivendo uma nova etapa da vida dela. Glória a Deus. Abençoe sua Glória a família, Deus. sua casa, Deus, seu sim. trabalho, seus filhos. Acalma o coração Traga da menina, principalmente. novidade, Em Pai, nome de refrigério, nome Jesus, de de Jesus. prosperidade. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelo momento de comunhão, Pai. Nós pedimos que a tua bênção, a tua graça, ó Deus, que a tua misericórdia seja hoje e para sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém.